Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros, onde hoje vamos conhecer o universo da PropTech. Você sabe o que significa esse termo? Basicamente, tecnologia inserida no mercado imobiliário. Tudo isso você vai saber como é que funciona a mudança de mentalidade das pessoas que estão inseridas nesse setor, sejam eles construtores, sejam eles corretores ou até esses agentes que vão fazer, essa ponte entre os dois lados. Vem comigo e você vai conhecer muito mais com o Marcelo Rosenburg. Para conhecer tudo e mais um pouco sobre esse mercado das PropTechs, comigo, Marcelo Rosenburg. É um prazer falar contigo. É um prazer falar com vocês também. A P11, Marcelo, fiquei na curiosidade sobre o porquê desse nome, que vocês deram para a startup, e quero ouvir não só a história do nome, mas também a história completa de vocês, por favor. Vamos lá. Podemos começar pelo nome. O nome é bem nome de startup. Na verdade, quando a gente começou, a gente não tinha escritório, a gente começou, na verdade, na sala do apartamento do meu sócio, que era um apartamento 11. E aí fizemos uma redução disso e acabou virando a P11, a gente achou que era simpático e tal, dava um pouco esse sentido que a gente queria dar de entrar no mercado imobiliário com uma pegada mais tech, com uma pegada mais jovem e tal, então o nome acabou ficando por aí, assim, foi exatamente, não foi uma garagem, mas foi uma sala de jantar de um apartamento onde a gente começou a ideia da empresa, né? Essa empresa veio, na verdade, assim, já é uma segunda empresa que a gente teve uma empresa na prestação de serviço de tecnologia, então a gente estava, vamos dizer assim, na crista da onda de desenvolvimento tecnológico, vendemos essa empresa, fizemos uma integração com uma multinacional, muito bem sucedido, foi muito bom para todas as partes, e quando a gente saiu dessa outra empresa, terminou a integração, a gente saiu da administração, a gente começou a prospectar outros setores que a gente achava que podia ter sucesso, tá? E essencialmente o que a gente estava procurando era, como a gente entendia de tecnologia, mas a gente achava que a gente sempre fez tecnologia para os outros e nunca, sempre prestação de serviço. A gente queria fazer tecnologia para a gente, ou seja, montar uma empresa onde a gente usasse o conhecimento que a gente tinha para desenvolver um mercado, para desenvolver a própria empresa e não ficar simplesmente prestando serviços. E olhamos vários setores e os pré-requisitos é que os setores fossem grandes e que ainda não tivesse passado por uma transformação digital muito forte, que o conhecimento que a gente tivesse podia, que a gente tinha na época, pudesse revolucionar de alguma forma o setor. Tá? E foi estudando várias coisas, estudando o mercado internacional, é que a gente acabou chegando aqui nesse mercado imobiliário e nos focamos no mercado de compra e venda, justamente porque a gente achava que era a parte mais complicada do negócio, né? O aluguel acabava sendo mais simples e tal, já tinha empresas trabalhando nesse setor, e o compra e venda ainda era uma coisa muito burocrática, muito conservadora, tecnologia ainda fazia pouco efeito nesse setor. Foi quando a gente, em 2018, aí a gente abriu, no final de 2018, a gente abriu a empresa, ainda ficamos uns 6 meses de pré-operacional, de fato fomos para o mercado em abril de 2019. Crescimento exponencial, principalmente, que é uma das principais características de uma startup quando desponta real. Qual foi a sensação de vocês estarem passando por esse processo, a questão de investidores, a presença deles, a importância? Como é que funciona uma PropTech? O crescimento é sempre, quando a gente fala de startup, tem essas expectativas de um crescimento exponencial, e na verdade isso é o que está por trás do nome, na verdade, você empregar a tecnologia para crescer, né? De forma que não seja só um crescimento orgânico, contratando mais gente, ou seja, que a tecnologia realmente faça esse diferencial. No nosso caso, quando a gente abriu a empresa, era até engraçado, porque a gente falava, vamos vender imóvel, mas a gente não tinha nenhum imóvel para vender, né? Porque a gente abriu realmente, colocamos o site no ar, falamos, vamos para o mercado, trouxemos alguns corretores, começamos a atacar o mercado sem entender absolutamente nada, ou seja, tudo que a gente entendia desse mercado no início era os imóveis que a gente tinha vendido e comprado pessoalmente, tá? Então não tinha uma experiência, nem eu nem o meu sócio, uma experiência de ter atuado nesse mercado. Então a gente começou a trazer, então tem um início
como toda startup, de entendimento desse mercado, né? Alguns já vêm de um mercado e estão inovando de alguma forma. No nosso caso, a gente estava entrando num mercado completamente novo para nós, né? Com a ideia de usar a tecnologia para justamente chegar nesse crescimento exponencial. Tá? Então, a ideia realmente foi que aumentasse a visibilidade dos imóveis, dar mais acesso às pessoas, a facilidade de busca, ter ferramentas tecnológicas para facilitar essa busca. Se olhar os metrôs, o metrô, a linha de metrô, buscar em São Paulo, a gente começou a conversar com o cliente e tentar entender esse crescimento. Tá? Então, obviamente, no primeiro ano, do zero para alguma coisa que a gente já conseguiu ter algum sucesso, no primeiro ano já, de certa forma, já é um crescimento exponencial e veio nesse ritmo exponencial, tá? A gente passou pela pandemia, né? Os primeiros 3 meses de pandemia foram bem complicados, né? Onde a gente fechou o escritório, voltou para casa para falar, vamos aproveitar para desenvolver toda a parte técnica, tudo que a gente já operou nisso, que a gente já aprendeu desse mercado, vamos tentar traduzir isso em tecnologia, tá? Transformamos o nosso site, e aí foi onde, de fato, depois de uns 8 meses de operação, no fundo, para a gente, a pandemia foi um momento de parar, olhar, falar o que deu certo, o que a gente está vendo de necessidade, e dali a gente, nos primeiros 3 meses, a gente fez uma grande mudança de caminho na empresa, tá? Tanto tecnológica quanto de business, e que foi que onde começou a disparar um pouco mais o volume exponencial, né? Principalmente entendendo melhor o mercado, né? E a pandemia, no fato, depois as pessoas em casa começaram a perceber que precisavam de mais espaço, porque ia ficar em casa mais tempo do que 1, 2 meses, que foi falado no início, e para o mercado imobiliário foi uma época de muito crescimento. Tá? E aí, com a virada do site, com a virada do negócio, a gente começou a surfar um pouco essa onda de crescimento, que foi muito importante para dar um certo embasamento para a nossa tese de negócio que a gente tinha virado. Tá? E basicamente o que a gente fez foi, em vez de acreditar no mercado imobiliário que a gente ia dar conta de fazer tudo sozinho, eu vou trazer os corretores, eu vou achar os proprietários para vender os imóveis, eu achar os compradores, a gente entendeu que é um mercado de muito mais colaboração do que de competição. Tá? Então, a gente, de certa forma, transformou a empresa num marketplace, trazendo outras imobiliárias para trabalhar com a gente desde lá de trás, meio embrionário. Criamos um portal para o corretor. O corretor é sempre muito relegado para o segundo plano nas empresas. Então, se você tem um cliente, você vai buscar um imóvel, você acha numa imobiliária, em alguma imobiliária de mercado, um imóvel que atende aquele cliente, normalmente a imobiliária não dá muito valor para esse corretor e deixa ele relegado. A gente trouxe ele e falou, cara, tem um portal só para você, você não precisa falar que você é cliente, você pode falar, você é corretor, tem um cliente, a gente vai te atender, vai te ajudar e tal. E foi nessa pegada de colaboração que veio o crescimento exponencial de tentar chegar nesse mercado com mais força, né? De uma maneira mais fácil, sem ter que ter um investimento muito grande que a gente precisaria se a gente fosse só com as nossas pernas. Tá? E assim, tem umas coisas que todo mundo, de certa forma, nunca para pensar, mas, por exemplo, no mercado imobiliário, todo mundo que já morou num condomínio grande, por exemplo, sabe que sempre tem um corretor que mora lá dentro, sempre tem um que, de certa forma, domina aquele condomínio, e por mais que a gente faça força do ponto de vista tecnológico, de atingir aquele condomínio, atingir os proprietários, nada vai substituir aquela pessoa ali que conhece a fundo a região. Então, o trabalho nosso foi tentar atrair essas pessoas para trabalhar com a gente. Ó, eu tenho um comprador aqui que pode estar interessado nesse condomínio, eu posso levar ele até você e a gente faz a venda em conjunto. Tá? Então, foi onde realmente teve uma expansão muito interessante do negócio aqui, um entendimento melhor da nossa parte de como que o mercado operava, que eu acho que faz parte também de toda startup, né? Todo mundo vê essas coisas de estratégia, fala assim, não, tive uma visão, segui reto na minha visão e fui até o fim. O caminho é bem mais tortuoso, você começa a gente olhou algumas coisas fora do Brasil, trouxe alguns modelos de negócio para cá que, de certa forma, não foram o que deram o crescimento de fato. Então, a gente foi entendendo o que estava acontecendo, o que dava resultado, e esse foi o caminho que a gente traçou de crescimento.
incrível isso, porque é um conjunto de fatores que levam, né, ao bom resultado, ou até aquele ajuste, mecânica fina mesmo, de você ver quais são os pontinhos ali para serem tratados e melhorados, por que não? Quando você fala dessa união, não só de corretores, de pessoas, terceiros e tal, também para dentro da cultura da empresa de vocês, como é que funciona a questão de contratação? Para ser um colaborador da AP11, existe algum critério específico? Vocês contratam direto da fonte? Como é que rola isso? A contratação é direta aqui, tá? Assim, tem dois tipos, vamos dizer assim, de contratação que a gente faz. Tem as pessoas que estão trabalhando aqui dentro, tá? Nas diversas áreas comerciais e tal, e tem uma força de corretores, tá? Eu vou falar das duas coisas separadamente, tá? Para ser um colaborador nosso, o que a gente busca? A gente está buscando gente com energia, com dinamismo, que também está querendo passar por essa transformação. Assim, as metas são sempre muito agressivas, a gente sempre tem um crescimento, uma perspectiva de crescimento muito grande, então as pessoas têm que vir com essa energia de querer colaborar, o ambiente é muito tranquilo, é muito colaborativo, tal, mas ao mesmo tempo muito dinâmico, muito trabalho para fazer, tá? Então, a gente busca esse tipo de perfil, né? No nosso site tem lá a parte do trabalho conosco, as pessoas podem se candidatar, tem um monte de vaga aberta, porque a gente está em processo de crescimento com as mudanças que foram feitas no último ano, esse crescimento está acontecendo. A gente está revendo todas essas estruturas, está deixando as estruturas um pouco mais robustas, tá? Era uma empresa que há poucos anos atrás tinham 15, 20 pessoas, né? Hoje a gente vai se aproximar de 100 pessoas e continua crescendo, então muitos processos que na verdade estava na minha cabeça, na cabeça do meu sócio, começa a trazer outras pessoas, então a gente já tem uma diretoria hoje, não somos só mais nós dois, tem uma diretoria financeira, tem uma diretoria comercial, a gente está separando os negócios, tem outros planos, então o que a gente estava focado no negócio imobiliário, a gente já está abrindo outros negócios em paralelo, então dividindo as pessoas que estavam nessa diretoria e obviamente abrindo na pirâmide para baixo oportunidade para todo mundo, tá? Área gerencial, analista, a gente então tem essa oportunidade. Do ponto de vista de corretores, né, o time comercial aqui também, o nosso site tem acesso para o corretor se cadastrar e tal, e o que quiser fazer parte do time interno, tá? E aqui funciona como? Tem um time interno de corretores que nos ajuda a dar tração no mercado, mas o nosso objetivo é crescer muito a questão das parcerias. Então, o time interno ele cresce até um certo ponto porque a gente quer fazer negócio em conjunto. Então, eu preciso desse time interno para dar uma certa... Até para a gente experimentar algumas coisas que a gente está fazendo. Então, o time interno cresceu, vai crescer mais um pouco, mas a gente não tem um objetivo aqui de ter centenas de corretores e coisas desse tipo, tá? Então, a ideia é ter esse time para ajudar a gente a expandir, tá? Hoje a gente está na cidade de São Paulo somente, mas já provavelmente já no mês que vem a gente já está abrindo Grande São Paulo e dando um pouco mais de visibilidade fora da cidade de São Paulo para o trabalho que a gente está fazendo. E agora um rápido intervalo, mas fica por aqui. Na volta, muito mais sobre uma PropTech. É já já. A gente aposta muito no modelo de parceria. Sim. Tá? Uma coisa que a gente aprendeu, e a gente não precisa ir para fora de São Paulo, mesmo dentro de São Paulo, ou seja, o extremo da Zona Leste não tem nada a ver com a Zona Oeste, com a Zona Sul, com o centro da cidade. É como se tivesse várias cidades dentro de uma. E o que a gente aprendeu, assim, por mais que a gente entenda, tenha dados de mercado, faça todos os meus modelos estatísticos, tudo do que possa estar acontecendo na cidade, nada substitui o conhecimento daquela pessoa ali, daquele bairro específico e tal. Então, o objetivo é atrair esses parceiros para trabalhar conosco, que a gente possa entregar compradores para que a venda possa ser feita em conjunto, né? Ou seja, os compradores vêm até a gente, procuram os imóveis pelas nossas ferramentas tecnológicas, pela facilidade do que a gente montou e a gente trabalha na parceria para efetivar essa venda, né? O mercado imobiliário, principalmente de compra e venda,
a gente ainda acredita que ele está muito longe do ponto de alguém chegar lá e fazer uma compra por impulso. Os valores são muito grandes, né? Mesmo para quem compra apartamentos muito caros, a compra é sempre relevante, né? Você vai falar para uma pessoa que tem muito dinheiro, está comprando um apartamento de 20 milhões, 30 milhões, a compra é relevante. É um investimento. É um investimento muito pesado. Então, se você fala para a grande maioria da população que está comprando apartamentos, né, ou casas pela primeira vez, ou fazendo sua primeira compra de imóvel, não tem conhecimento daquilo, a figura do corretor, a figura desses parceiros na ponta é fundamental para explicar as coisas, para fazer a coisa um pouco mais tranquila e mais segura. Então, apesar de a gente ser uma startup, num crescimento exponencial, a característica do negócio ela é online e offline. Então tem um pedaço do negócio que é feito offline. Você vai ter que visitar o imóvel, alguém vai te acompanhar, vai te explicar todo o processo de documentação no Brasil não é fácil, né? Não, burocrático. É super burocrático. Então a gente trabalha também, a gente ajuda todas essas pessoas. Fizemos um monte de automação aqui para ir até o processo estar terminado. Na hora que está lá no seu nome, tudo finalizado o registro, a gente sai de cena. Mas até lá a gente está o tempo inteiro acompanhando o processo, garantindo que está todo mundo assistido nesse processo. Que legal. Quando a gente pensa em mercado imobiliário, o que vem na cabeça logo é realmente compra ou venda, aluguel, possivelmente também, de imóvel determinante para moradia, por exemplo. Quando a gente fala também de imóveis comerciais, vocês estão no radar ou é algo que... Olha, a gente analisou hoje, a gente não faz imóvel comercial, tá? O imóvel comercial ele tem uma característica um pouco diferente do residencial, ele é uma venda um pouco mais técnica, tá? A gente, lá no início, quando a gente analisou, a gente achava esse mercado ainda mais complicado, que tinha mais chance de ser rompido por tecnologia, tá? Mas tinha os seus desafios, tá? E aí a gente optou por não atacar esse mercado no primeiro momento, ou seja, isso não está no nosso no radar de curto prazo, tá? A gente já analisou, já colocou isso no radar, mas assim, não de curtíssimo prazo. O curto prazo é muito mais crescer a nossa área de atuação, sair só da cidade de São Paulo, tá? Via parcerias, tá? Não pretendo sair fazendo escritório por tudo quanto é lugar, tá? Então a gente vai crescer via parcerias fora da cidade de São Paulo e a gente está também esticando o alcance do marketplace, saindo só, eu ter mais coisa para oferecer para essa pessoa que chega aqui para comprar um imóvel, tá? Sim. Então a gente está também lançando um negócio em parceria com o Santander de móveis e decoração. Olha, que legal. Justamente tipo, para um combo completo. isso, aí, para né? atuar principalmente junto com as incorporadoras, porque hoje as incorporadoras acabam entregando um imóvel cru, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa ainda para terminar, piso, alguns acabamentos. Então o que a gente quer é juntar essa experiência toda e ir para o mercado com uma oferta mais completa para esse cliente, ou seja, né? A característica do cliente que compra aqui no Brasil, assim, demora 10, 15 anos, se é que vai fazer uma nova compra de imóvel em algum momento da vida. Então, a gente não tem recorrência. A recorrência é muito mais por indicação, tá? Então, o que a gente quer fazer? Eu quero esse cliente ficar conosco, a gente ter coisas para oferecer relevantes para esse cliente ao longo do tempo. Fidelizar o cliente, que é muito importante com esse diferencial. Exato. Quando você fala do Santander, surge também uma curiosidade minha com respeito a como você capta um tipo de cliente desse, capta esse tipo de cliente, porque acho que muitas vezes o que falta numa startup para ela realmente trazer a ideia a ação é investimento, é tipo de recurso envolvido, e um grande banco, um grande investidor é sempre bem-vindo, obviamente. Como é que vocês enxergam, né, ter ao lado essa parceria, como vocês chegaram até ela? Foi um longo caminho, tá? Quando, no pós-pandemia aí, que a empresa começou a ganhar atração, né, até lá, como a gente já saiu de uma outra experiência de empresa bem-sucedida, a gente se autofinanciou por um tempo, tá? A nossa ideia é que a empresa crescesse um pouco, tivesse um pouco mais de relevância no mercado, antes de eu ir, né, da gente sair daqui e buscar investidor, tá? Tivemos alguns investidores, pessoa física, com uma participação bem pequena na empresa, mas muito mais com o objetivo de montar um conselho, que eu acho que esse é uma ideia interessante também para quem está começando. O investidor, ele tem o cara que abre uma startup, ele tem que ser otimista, porque se você não for otimista, você acaba não entrando nesse mundo. Então você tem que assumir um certo
ponto de risco e ser otimista, acreditar nas suas ideias. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser muito crítico para olhar para, cara, tá funcionando, não tá? E a ideia de ter, a gente tinha 3 pessoas que a gente se reunia mensalmente para expor as ideias, alguém para falar para a gente, olha, eu acho que vocês estão viajando. Né? Tenta outro, ó, isso aí parece ser interessante. Tá? Então, era um momento para nós aqui muito importante de troca de ideias. Tá? Quando você está muito focado, aqui a gente ainda tinha a vantagem de estarmos em 2, então tinha uma troca constante. Mas tem muita gente que está sozinho. Então, ter uma coisa como essa, buscar algum investidor para montar o objetivo inicial não era nem o dinheiro, era muito mais ter a participação dessas pessoas nos ajudando. Visível essa união que você citou lá no início, né? União de forças mesmo e não competição. Achei muito bacana isso que você traz. Agora, também queria saber sobre a via de mão dupla, que eu acredito que seja a respeito do desenvolvimento da tecnologia inserida e, né, das dores do mercado e do que vocês veem na prática. Por exemplo, o aplicativo, desde o aplicativo até as funções mesmo, mecanismos, tudo isso conversa muito. Não sei se é isso primeiro e depois o mercado primeiro e depois o desenvolvimento da tecnologia. Como é que funciona o desenvolvimento do aplicativo, da plataforma? A gente sempre acreditou, até pelo fato de vir do mercado de tecnologia e ter feito muito serviço, prestado muito serviço para a empresa, a gente viu muito projeto fracassar, justamente porque saía de um princípio assim, eu acho que eu preciso dessa tecnologia e essa tecnologia vai resolver o meu problema. Tá? E a gente viu muita coisa fracassar, ou seja, não tinha um problema de fato, e eu estava tentando criar uma coisa que eu achava que era a solução, e na hora que de fato você colocava no ar, não era bem aquilo que você precisava. Tá? Então, apesar de sermos do setor de tecnologia, o enfoque que a gente deu na tecnologia foi sempre para resolver problemas reais. Então, pegando, por exemplo, quando a gente começou, a gente pegou a cadeia do vender um imóvel. Tá? Então, o anúncio, aí vou fazer visita, placas, né? isso. Eu vou fazer a visita, depois eu vou negociar uma proposta, eu vou fazer o contrato, vou fazer toda a burocracia de cartório. Então, a gente pegou a nossa tecnologia e falou, eu vou começar lá do início. E eu não vou construir até o fim. Eu vou, porque você começa, como eu falei, não tinha nenhum imóvel. Né? De onde parte? Eu vou partir da esquerda para a direita aqui no caso, vou atacar as coisas à medida que elas forem surgindo. E a gente queria muito rapidamente colocar as coisas no ar, não porque, tenho que vender e tal. Eu tinha que falar com o consumidor, tinha que falar com o meu cliente para entender qual era a dor. Sim. Principalmente a gente que não vinha desse mercado. Tá? Então, o que a gente fez foi pegar o telefone, chegava, alguém ligava, estou interessado num imóvel, a gente atendia. Deixa eu conversar com você, deixa eu entender qual é o seu problema. Eu estou vindo do interior, eu não consegui achar, eu preciso estar no metrô. Né? Até as expressões do mercado, né? Teve uma vez que a gente atendeu um cliente aqui que falou, eu preciso de um imóvel para lá do Belém. Aí você falou assim, cara, para lá do Belém, o que será para lá do Belém? Estação de metrô, ele precisa de alguma coisa mais perto da estação do Belém para frente. Então, até o entendimento das dores e a forma como as pessoas vão buscar imóvel, a gente começou a pegar na base do telefone, do atendimento, fazendo visita. Ou seja, não tem muito jeito. Você imaginar que com a startup você vai ficar lá no... Né? Não vou falar com ninguém, vou montar minha tecnologia, a tecnologia vai dar certo. A chance disso dar certo é muito baixa. Sim. Então, a melhoria da tecnologia, das ferramentas que a gente buscou, né? Por exemplo, esse do Belém, por exemplo, foi o que disparou a busca. Eu tenho que ter uma busca por metrô. Sim. Tá? Se as pessoas buscam pela estação do metrô, não adianta eu procurar pela rua, pelo bairro. A pessoa quer morar perto do metrô. Sim. Então, vamos montar alguma interface, alguma coisa que ele possa fazer a busca por metrô. Então, a tecnologia ela foi construída à medida que a gente foi vendo as dificuldades. Né? Então, para algumas pessoas é super simples você entrar lá, são mais tecnológicos, tem um grau de abstração maior e entra lá, sai fazendo filtro, acha um imóvel e tal. Para outras pessoas, operar aquele monte de filtro, eu preciso de uma coisa de 3 dormitórios nesse bairro, a interseção das coisas, ou seja, não é muito óbvio a interface. Então, também a gente foi construindo, melhorando a tecnologia, deixando ela mais flexível para
a partir do momento que a gente ia atendendo e vendo as dores do mercado. Bacana, muito bom ouvir sua história, sucesso cada vez mais para vocês. Muito obrigado. E até a próxima, então. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um programa e eu espero que você tenha curtido aprender e ouvir direto de um startupeiro que atua na PropTech, principais curiosidades, desafios da área, tecnologia inserida no mercado imobiliário. Até o próximo programa.